Oi, pessoas. Boa tarde. Olha eu aqui de novo, começando mais um vídeo ao vivo. Não de casa, não estou em casa, mas eu estou aqui. E a gente vai começar o nosso vídeo ao vivo com aquele esquema que você já sabe. A gente conversa com os autores nacionais, conversa com os blogs literários, a gente faz as perguntas que você não tem coragem de fazer. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade, você está em casa. Eu não, mas enfim. Tá todo mundo em segurança. E o nosso vídeo ao vivo já está começando nessa tardinha. Nosso papo de hoje é com a autora Gabi Lutberg, né? Gabriela Lutberg. Vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre outras coisas, vamos falar sobre várias coisas, na verdade. Então, você que já tem o costume de assistir o vídeo ao vivo, sabe que aqui a gente faz as perguntinhas básicas, as perguntas não básicas, enfim. Esse é o vídeo ao vivo. Seja bem-vindo, fique à vontade. Chegando aqui a Aline Cabral. Oi, Aline! Qualquer dia desse, a Aline vem para cá também, para o vídeo ao vivo. Chegando aqui, nosso amigo Rafael. Esqueci, eu não consigo dizer, Rafael, seu sobrenome, desculpa. Não vou passar essa vergonha. Quem está chegando mais por aqui? Podem ficar à vontade. Daqui a pouquinho a Gabi já chega para a gente conversar. Para a gente falar sobre literatura também. Olha a Gabi chegando aqui. Gostaram do cabelo, gente? Não deu tempo de chegar em casa. Estamos fazendo a live do salão. Se vocês souberem que eu estou aqui no cantinho do salão, mas deu tempo de fazer a live. Então, já vou chamar a Gabi. Eu vou chamar a Gabi para a gente já começar a conversar, porque quando dá o horário, o Instagram não perdoa. Derruba a gente mesmo. Oi, Gabi! Oi, tudo bom? Tudo bom? Como estás? Eu estou me sentindo super chique. Você chegou do salão agora para fazer uma live comigo, pronto. Não, não cheguei, eu Já ainda estou no gostou. salão. Oi? Eu não cheguei, ainda estou no salão. Ah, tá no salão. Tô. Não tinha Para como dar chegar em tempo, casa, né? então eu tô aqui no salão. Caramba. É porque, Que gente, massa. Deixa eu só ver a o iluminação dono é meu aqui. amigo, né? Então, deixa eu ver aqui. Olha, ele entrou aqui, o Denis oficial. Eu tomando conta do salão dele e ele entrando na live. Ficou ótimo. Então, gente, essa é a Gabi. Ô, Gabi, Oi, pessoal. Oi. a gente já começa a live contigo se apresentando. E depois Vai. eu faço umas perguntinhas. Quem é a Gabi Lutberg? Bom, eu sou cristã, sou mãe de Vitor, esposa do grande amor da minha vida. Tive essa graça. Sou autora do livro As Aventuras de Victor Scott. Fui professora durante 5 anos. Sou formada em letras. Então, trabalhei durante 5 anos como professora. E há 4 anos, eu deixei a sala de aula. E agora estou me dedicando mais à escrita. Estou terminando. Falta um capítulo só para terminar meu segundo livro. E é isso. Estou encaminhando aí para essa área literária. Hum. O currículo é muito pequeno, Aninha. Não, não é Ainda pequeno tá, não, Gabi. eu acho, tá curtinho ainda. Tem muita coisa ainda que eu quero cumprir. Mas vai chegar lá. Gabi, você não tem 30 anos ainda, gente. A Gabi tem quantos anos, Gabi? A gente revela a idade aqui Chegando, viu? também. 28, tá chegando. Olha, gente. Então, dizem que a vida começa aos 30, né? Então, É a nem idade do nasceu. sucesso da mulher, né? E menina, Dizem eu que é a fiz 30 idade do esse ano, e sucesso. agora? Não achei sucesso ainda. Conversa. Ô, Gabi, a gente começa fazendo perguntas que não são sobre literatura, você sabe, né? Eu tenho É, acompanhado porque, algumas lives suas. então, porque assim, o povo brasileiro é fofoqueiro, fato. Quer saber da vida da gente, fato. Então a gente começa fazendo perguntas para que as pessoas tomem conhecimento de quem é a pessoa que a gente está conversando, Certo. né? Então, vou fazer perguntas não para a Gabi autora, para a Gabi pessoa. Ui, Quando vamos for lá. para a Gabi autora, eu digo é para a Gabi autora, Tá bom. tá? Tá ok. Então, deixa eu perguntar para a Gabi. Primeira coisa, Gabi, me diga uma coisa. A gente come coxinha pela ponta ou pela base? Eu como pela ponta, mas a gente, quando tá com fome, qualquer lado vale, não vale?
Eu como ela. Meus filhos comem de lado, porque já eu acho mais interessante. Na fome, qualquer lado Gabi, serve. Foi. outra pergunta polêmica. Você é contra ou a favor de comer macarrão com arroz? Ai, contra. Não dá. Completamente contra. Não, não. É demais. Se você tivesse que vender sua arte na praia, que arte você venderia? Ai, imagina eu vendendo livro na praia. Eu acho que é a única coisa que eu podia fazer, viu? Tenho muitos talentos assim, não, artísticos não. Talvez recitando os poemas assim. Não, nem isso. Eu sou péssima para ler poema, então não tinha condições. Não tinha arte para vender na praia, não. Não tinha. Ia passar fome. A gente tá falando mais de comida, você viu, né? Por que eu tô falando de comida, gente? Não sei. Ô, Gabi, se você fosse um prato de comida, você seria o quê? Meu Deus. A primeira coisa que veio na minha cabeça agora foi lasanha. Ah, gente, lasanha é muito bom, lasanha é maravilhosa. É muito gostoso, né? Então, uma outra perguntinha, pra gente começar a falar sobre literatura. Depois eu volto a falar de coisas sérias, gente. É só pra descontrair mesmo, pra não ficar uma coisa chata, né? Quantas vezes por dia você carrega o celular? Umas 3 vezes eu carrego o celular. 3 vezes. Manhã, tarde e noite, Tô numa live, com licença. A bicha é nojenta. Eu não elogio mais seu cabelo. Vocês estão vendo o quanto eu sou amada, né? Eu não elogio mais seu cabelo. Tá, obrigada. Ô, Gabi, brincadeiras à parte, a gente sabe que você é a autora do livro As Aventuras de Victor Scott, mas eu sei que tu me contou, na nossa conversa pré-live, que esse não foi o primeiro livro que tu escreveu. Então, eu queria te perguntar assim, como foi para você, tipo, chegar no mundo da literatura? Foi uma coisa que você sempre quis desde criança ou uma coisa que aconteceu tardiamente? Como que foi? Então, Aninha, para mim, eu digo para as pessoas que foi o primeiro livro, As Aventuras de Victor Scott, porque é o primeiro livro que eu levo a sério. É o primeiro livro que eu respeito o leitor. Porque quando eu publiquei o meu primeiro livro, que era uma coletânea de contos e poemas, eu tinha 17 anos, estava no ensino médio. Tinha começado a escrever ainda aos 16, né? Saí ensaiando alguma coisa ali. Mas era pura vaidade. Não tinha nenhuma intenção, assim, de seguir a carreira, de me preocupar com a qualidade da escrita, da literatura. Não tinha nada disso, não. Eu queria me sentir uma escritora. Achava massa todo mundo. Nossa, ela é escritora. E aí eu publiquei... Fiz uma festa de lançamento, chamei professores da família, aí foram alguns colegas da escola, e ali no colégio eu fiquei famosa porque era escritora. Hoje eu pego material e fico morta de vergonha. Não tem potencial para ser bem trabalhado, mas estava longe de uma qualidade, entendeu? Só que serviu muito para abrir esse leque, assim, né? Esse horizonte. A partir daí, eu vi que eu gostava daquilo ali. E aí, eu comecei a pesquisar. E aí, tanto é que hoje, né, depois que eu publiquei As Aventuras de Victor Scott, a distância foi de 10 anos. Foram 10 anos depois que eu vim publicar o segundo livro. Porque eu me dediquei mesmo à pesquisa, a amadurecer mais as minhas ideias. Então, eu considero o meu início na carreira literária com As Aventuras de Victor Scott. Antes não, antes era como se fosse uma brincadeira mesmo. E é até um conselho que eu dou para o pessoal que está começando a escrever, é que não vá realmente... Porque muitas vezes a gente pensa que é só colocar no papel e pronto. E foi isso que eu fiz, aí quando eu pego não é tão bom, sabe? Tem muita coisa ainda para... Tinha muita coisa ainda para ser melhorada. Então você diria que seu primeiro livro publicado foi por vaidade? Vaidade. Pura vaidade.
Muito vergonhoso admitir, mas é verdade. Agradeço a família, aos amigos que compraram. E sabe, eu disse assim, depois disso eu falei assim para mim mesma. Depois que veio aquela consciência, né, aquele lapso de consciência, eu disse para mim mesma, eu só agora publico um livro quando eu olhar que ele vale a pena ter comprado. Se eu chegasse para mim e dissesse, poxa, eu quero muito comprar aquele livro ali, então é porque ele está pronto. E não foi o que aconteceu com o primeiro livro. Tenho certeza que as pessoas compraram por amizade. E eu agradeço por isso, porque deu aquele incentivo, né, para eu chegar onde eu estou agora. Assim, de estar com essa paixão pela literatura. De certa forma, foi uma vaidade que trouxe um aprendizado válido, né? Muito importante, foi muito importante. Então, eu acho que você tinha que dizer que seu primeiro livro não foi As Aventuras de Vitor Scott. Foi Chuvas de Verão. Então, na live passada que a gente conversou com a Fê, eu também descobri que o primeiro livro da Fê não foi o primeiro livro que ela disse que escreveu. Tá vendo? Eu digo, como assim, gente? Descobri isso na live, que não foi o primeiro livro, porque também ela se envergonha do livro. Então, é uma coisa comum, né? No mundo literário, você começar e escrever algo e mais tarde você falar, poxa, como é que eu tive coragem de... Mas eu acho que, como você disse, hoje você reconhece que foi um livro que as pessoas compraram por amizade, que você só queria mesmo ser autora popular e tal. Hoje você reconhece que isso te transformou na autora consciente que você é, né? Sim. E é bom? Um passo, foi. Então, pessoal, vocês vão escutar barulhos, coisas, porque eu estou no salão. Falei pra vocês, né? Não estou em casa. Mas a nossa live continua. Ô, Gabi, é sobre As Aventuras de Vitor Scott, quando tu começou a escrever. Você já tinha uma noção de início, meio e fim? Ou a história foi surgindo de acordo com a tua escrita? Não, foi surgindo de acordo com a escrita. Eu tinha acabado de escrever um livro, porque Vitor Scott também não é o meu primeiro romance que eu escrevo. Eu já escrevi... meu primeiro livro, eu ainda... nem vai ser o segundo, nem o terceiro a ser publicado. Eu tô até guardado, porque o primeiro livro, eu realmente passei esses 10 anos trabalhando nele. Então tá realmente muito bom e eu tô esperando a hora certa para publicar. E aí, quando terminei de escrever, durante 10 anos você escrevendo a mesma história, senti aquele vazio, aquela saudade, né? E eu disse que eu vou fazer o que agora? Aí foi quando eu, conversando com meu marido, e aí ele disse, quando eu era mais novo, eu comecei a tentar escrever uma história, e aí ele contou mais ou menos que era um garoto inglês, que era pobre, morava em Londres, e ele disse que desistiu da história. Aí eu disse, bom, eu vou tentar brincar com ela aqui, vou pegar pra mim. Aí pedi autorização, ele liberou, comecei com a brincadeira de escrever, mas foi bem aos poucos, assim, eu não tinha noção de começo, meio e fim, não. E eu escrevi no Wattpad. Fui publicando. Olha, tem uma pergunta da Alice aqui. A Alice era parceira da Bint, já conversou com a Alice. A Alice perguntando, me dê dicas sobre como escrever, hahaha. Para quem quer começar. A Alice está devendo um ponto, parece aí, em parceria com alguém. E disse que não estava preparada. Então, a Alice está pedindo dica. Bora, Gabi. Missão para você. Então, eu acho que... primeiro é você identificar o que é que você quer colocar no papel, né? Qual é o seu... qual é o seu gênero, digamos assim. Tem gente que gosta de escrever só terror e aí escreve terror. Tem gente que gosta de infanto juvenil. Eu ainda estou... eu estou procurando, eu estou me descobrindo ainda, para falar a verdade. Então, não sou uma boa pessoa para dar dicas, não. Porque eu tenho um infanto juvenil, tenho um livro para adolescentes, tenho uma história para adulto. Então, estou nessa... Mas a dica que eu dou é fazer muita pesquisa. Eu não publicaria ali uma história sem antes ter muita pesquisa por trás. Pesquisar cenário, pesquisar o tempo que está acontecendo ali, para a gente não encontrar furos. Né? Meu primeiro romance mesmo, ele se passa aqui no Brasil na década de 30 e 40. Então eu tenho que tomar cuidado para não estar ambientando o pessoal no tempo de hoje. Eu tenho que ver o que estava acontecendo naquela época. Então, essa é a dica. Escrever todos os dias, mesmo que você não tenha... não é só inspiração a escrita, né? É muito trabalho. Então, para a gente não cair nessa de se acomodar, é necessário a gente estar todos os dias escrevendo qualquer coisinha. Não tenho muita dica para dar, não. Acho que daí é minha. Não, mas são dicas valiosas, né?
Principalmente essa dica de pesquisar. A pesquisa é muito importante. A gente, para escrever, tem que gostar de ler. Eu acho que, acima de tudo, o escritor tem que ser um grande leitor. Eu nunca vi funcionar ninguém que goste de escrever e que escreva bem se ele não for um bom leitor, né? Então, a pesquisa é muito importante. E eu diria, para mim, eu acho que a coisa mais duradoura do livro é a pesquisa. Porque você pesquisa antes, você pesquisa durante, você ainda pesquisa depois, né? Então, a pesquisa, eu diria que a parte mais duradoura do livro é a pesquisa. Você acaba entrando naquele mundo bem antes de começar. E essa questão que você citou de pesquisar para você situar no ambiente que você quer, no tempo que você quer, é uma dica valiosíssima. Olha só, você falou aí que não existe um bom escritor, né? Se ele não é um bom leitor. E quando eu publiquei esse primeiro, eu não era uma leitora. Então as pessoas diziam, como é que tu gosta de escrever se você não lê? Aí eu dizia, eu nasci para ser lida, não nasci para ler, não. Nossa! Mas eu falava isso brincando, mas veja, existia ali o ponto da verdade, né? Eu falei que o primeiro livro realmente foi por pura vaidade. E tanto é que foi uma porcaria. Depois que eu me tornei uma grande leitora, hoje eu só não consumo mais livros porque eu tenho um bebezinho, né? Mas eu adoro ler. E aí ficou muito mais fácil escrever. Com as aventuras de Vitor Scott, eu tive que ler artigos, né, da época lá de Londres, na década de 50. Então, eu tive que ler artigos, tive que ler matérias de revista, fui nos sites, enfim. Outros livros que eram infanto juvenil também, né? Infanto juvenis eu tive que acompanhar. E tudo isso fortaleceu o meu livro, enriqueceu o meu livro. Então, realmente, hoje eu entro nessa equipe aí, nesse grupo. Eu não consigo imaginar um bom escritor se ele não for um bom leitor. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre as aventuras de Vitor Scott. Eu não li a história ainda. Inclusive, a história foi muito bem recomendada para mim. Já há um tempo. Acho que ano passado inteiro, Juliana recomendou esse livro para mim. E depois a Fê. Ficaram as duas. Você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Mas eu ainda não li as aventuras de Vitor Scott. Vou ler quando chegar em casa. Os correios saírem. Quando ele chegar na minha casa, assim, bonitinho, assinadinho pela Gabi. Aí eu vou ler, né, Gabi? Tá separado. Aquele cheirinho de papel, então vou dar a minha opinião. Mas, como as meninas já leram e são pessoas que têm um ótimo gosto para leitura, eu acredito no que elas dizem e pelas resenhas que já vi também, porque eu gosto muito de ler resenhas, pessoas. Ultimamente tenho resenhado pouco, mas nem tenho tido tempo para isso, mas eu gosto muito de ler resenhas. E as resenhas de Vitor Scott, que eu já li, são todas positivas. Então, eu não tenho, assim, nenhum medo de me decepcionar. Eu sei que vai ser uma boa leitura. Ô, Gabi, a gente vai já falar sobre esse livro, mas eu queria fazer outras perguntinhas para ti. Como eu não estou em casa, a gente não está naquele meu esqueminha de fazer tudo bonitinho aqui, é mais ou menos improvisado. Tá. Deixa eu só me ajeitar aqui um pouco. A perguntinha que eu vou fazer para ti, também para a Gabi Pessoa, não a Gabi escritora ainda. Qual o filme ou livro da sua vida? Ou pode ser o filme ou livro, você que sabe. Tem um filme que eu sempre falo que é o meu preferido, mas vocês não vão encontrar, possivelmente. Ele é bem antigo. Eu acho que tem no YouTube, mas a qualidade é bem ruim. Mas se chama Alta Frequência. Então, eu gosto muito dele, me marcou muito, porque eu assisti na infância com meu pai. E a gente vibrava quando via aquele filme. É um filme que também aborda a relação de pai e filho e tal. É meio que uma ficção científica. Só que aí dos anos 90. Então, é um negócio meio precário ainda. Não tem tanta tecnologia, mas eu gostava muito. E meu livro preferido é o de Essa de Queiroz, Os Maias. Maravilhoso. Já leu? Sim. Eu gosto muito de Essa de Queiroz. Só que eu tenho um probleminha com o Primo Basílio, que eu não... Gente, é meu livro abandonado da vida, não consigo. Não, Primo Basílio eu também não li ainda, não. Apesar de ser um autor que eu gosto muito, mas esse livro não rola, gente. Mas Os Maias, gente, Os Maias. Os Maias é maravilhoso, né? Sim. Me marcou demais. Meu livro é todo riscado, né? Porque eu sou dessas que riscam o livro. Então,
Né? Tá Fiquei todo sabendo. Eu acho um crime, Gabi, eu acho um crime. Esse aí eu vou ser condenada mesmo, porque eu marco e marco com gosto mesmo. Qual foi a melhor decisão que você já tomou na vida? Meu casamento. Ó, gente, que Porque aí trouxe bonitinho. meu filho também. Qual cor você acha que reflete na sua personalidade? Azul. Azul. Por que o azul? Justifique. Caramba. Aqui é assim, minha filha. Aqui, o peço justificativo. Não estava preparado, né, Gabi? De casa parece ser mais Não, fácil. a cor preferida é mais fácil, né? Todo mundo pergunta, mas por quê? Não sei, eu me sinto muito confiante com o azul. Eu acho que é uma cor bonita, mas ela combina com tudo, né? É discreta e aparece ao mesmo tempo. Eu gosto dela. Eu gosto muito de Sobre azul, todo mundo sabe. descrição, Todo mundo sabe, até aquele negócio de menino veste azul, menino veste rosa. Eu digo, como assim, gente? Eu amo azul. Apesar do meu cabelo estar rosa, gente, nunca coloquei meu cabelo azul. Meus filhos estão votando, né? Querem que seja a próxima cor. Mas realmente azul é isso aí que você falou. É uma cor que ela é discreta, mas ela aparece. É uma cor que ela é marcante. Então, Gabi, acho que essa cor reflete na sua personalidade por isso. Muito boa sua justificativa. Qual foi a última vez que você chorou? eu chorei semana passada. Agora me lembrar por quê. Ah, gente, tá longe, Gabi. Ou você tá bem acima do Ibope do que eu já entrevistei aqui. Tá. Porque geralmente eu pergunto assim, a pessoa fala, hoje. Aí tem gente que fala, ontem. Aí eu tenho que falar assim, anteontem. Mas a Gabi falou semana passada, galera. Semana passada. Não, esse final de semana foi um final de semana de, assim, de reconstrução comigo. Eu tava pensando muita coisa sobre minha vida, essa coisa da pandemia, muito tempo parada. Você vê, eu tô em casa desde do ano passado, porque eu engravidei ano passado, então eu não saí. Eu tinha uma viagem marcada, que era a viagem dos sonhos que eu ia fazer ano passado. Aí eu vou e descobri a gravidez. Aí não viajo porque eu começo a ficar enjoada, aquela coisa. Então eu passei o ano inteiro em casa. Aí eu digo, não, mas 2020 eu vou sair. Aí, coronavírus, né? Aí eu tô 2020, emendando, gente. tô pedindo a Deus muita paciência. Vai dar certo. De sorte que a tribulação produz a paciência. Ó. Dizem que sim, mas faz sentido. Cuidado em pedir paciência, Gabi. Se você pudesse acordar amanhã com uma nova habilidade, qual seria? Eu queria cantar. Eu queria saber cantar. Eu não canto nada. Eu não canto, eu não danço. Eu não sou musical, mas eu acho lindo quem tem esse dom, assim. Inclusive, vou tentar fazer com que meu filho desperte para essa área também, que eu acho muito, muito bonito. Tem uma última pergunta para a gente voltar a falar sobre literatura e depois eu vou fazer perguntas para a Gabriela, autora, tá bom? Vamos lá. Se você estivesse nos portões do paraíso e te perguntasse por que você deve entrar, o que você responderia? Eu não devo. Eu não mereço entrar. Eu acredito que entrar no paraíso é graça. Então não tem como eu justificar a minha entrada, não. Eu me barraria. Muito bom. Muito a Deus para me botar para dentro, porque... Né? Isso, eu acho que a sua resposta é totalmente uma resposta consciente, cristã. Você saber que é graça, né? Que por você se barra. Você, poxa, não, eu não mereço. Muito bom. Nossa, adorei. Vamos falar sobre literatura? Vamos lá. Voltar a falar sobre As Aventuras de Victor Scott. É um livro infanto-juvenil, porém é um livro para todas as idades. Você diria que escrever esse livro de alguma forma te transformou, te amadureceu? Ou escrever esse livro foi só a constatação daquilo que você já tinha amadurecido, que você
já pensava, já queria para a tua vida como escritora? Veja, quando eu comecei a escrever, como eu disse, eu não tinha noção de como é que ia terminar. Eu fui escrevendo. Eu tenho uma facilidade de imaginação grande. Desde pequena, eu imagino muita coisa. Eu sei brincar sozinha. Desde pequena, eu sabia brincar sozinha, né? A Ah, diferença de entendo. Tamo idade, junto. pronto, a diferença de idade entre mim e minha irmã são 6 anos. E então eu aprendi a brincar só. E eu gostava disso. Tanto é que quando ela começou a ficar maiorzinha, eu não... Eu lembro que quando eu brincava com minhas vizinhas, eu tinha uma vizinha que era muito rica e uma vizinha que era muito pobre. E eu tava ali no meio e a gente se juntava. Então, eu e a que era mais pobre ia pra casa da rica, ela tinha de tudo da Barbie, né? Aí a gente ficava aqui naquela coisa deslumbrada, assim. E eu lembro que as meninas passavam muito tempo para montar a casa e tal. Aí eu virava de costa, pegava os bonecos e brincava porque eu não ligava para a questão da Enquanto casa. decidiu arrumar a casa. E eu queria Muito ter o tempo de eu bom. brincar sozinha também, porque eu não gostava de brincar com as outras pessoas, porque eu queria criar minha própria história. Nossa, Lembro que disso. bacana. E aí, quando meu pai e o pai da outra vizinha chamava a gente para entrar, aí uma não tinha brincado o suficiente porque eu ainda estava montando a casa. E eu já tinha brincado tudo, eu entrava tranquilo. Mas, assim, não tive muita oportunidade de ter as bonecas que eu queria, então, mas aí eu fantasiava muito, eu criava muito. E isso foi carregando, eu fui carregando isso com o tempo, né? Tanto é que eu deixei de brincar muito tarde, assim. Eu lembro de chegar em casa com 13, 14 anos, eu brincava com lápis. Lápis, se me desse lápis de cores, eu conseguia criar histórias ali. Eu brincava com tudo. E depois de grande, eu fui trazendo isso. Imagina que eu já estava casada. Eu postei isso um tempo desses no feed. Eu já casada, tinha uma pilha de pratos para lavar. E eu comecei a ficar na janela da cozinha, né, no apartamento que a gente morava. E eu lembro que eu comecei a lavar. Tipo, eu não queria lavar aqueles pratos, mas vamos lá, tem que enfrentar, né? E aí eu comecei a imaginar que eu estava no navio. Aquele vento batendo, eu era uma pirata, fui sequestrada pelos piratas, eu era uma princesinha, e aí eu começo a criar aquilo ali. Muito bom. Então eu tinha essa facilidade. Na hora de escrever As Aventuras de Victor Scott, como eu escrevi realmente aos poucos, eu não tinha noção assim de como é que ia terminar, eu comecei a brincar. Então tinha vezes que eu não sabia como é que ia ser aquele capítulo daquele dia, e aí eu fazia de conta que eu era um menino de 9 anos que estava em Londres. E ia embora andar pela casa com a mentalidade daquele menino, sabe? E isso foi me enriquecendo, me enchendo. Essa imaginação toda foi trabalhando dentro de mim muitas coisas, muitas ideias. Junto a isso, eu também nunca fui uma menina... Apesar dessa fantasia toda, eu sempre fui uma pessoa que gosta de ser pé no chão também. Então, essa questão da filosofia eu gosto de estudar, gosto de estudar teologia. Então, eu juntei os dois conhecimentos para construir Victor Scott. Então, parte dele eu fui aprendendo e outra parte já era coisa que já estava dentro de mim e eu fui colocando no livro, entendeu? É uma mistura. Esse livro é uma mistura do que eu fui aprendendo com o que eu já conhecia. É isso. Muito bom. Quando você terminou o livro, você passou quanto tempo para terminar o livro? Assim, o processo de escrita durou quanto tempo? 1 ano. Tudo 1 ano. E quando terminou, qual foi a sensação? É muito gostoso, né? Eu antigamente dizia, não, eu terminei em 6 meses. 6 meses foi a história, mas aí você tem que estar ali trabalhando em cima da história, né? De terminar de escrever, você tem que ficar relendo e ajeitando. Então foi tudo 1 ano. E é uma sensação de alívio, de missão cumprida. Foi isso que eu senti. Em algum momento, quando você terminou de escrever o livro e aí falou, poxa, vou publicar, aí o livro saiu, é outra sensação, e aí o pessoal vai ler. Primeiro porque tem as leitoras beta. Você usou leitoras beta? Não, eu usei o Wattpad, né? Mas aí é quase a mesma coisa, porque o pessoal foi comentando lá no... Você usou o Wattpad já? Sim, sim. Tem aquele feedback online, né? O pessoal vai lendo e já vai... Mas aí, como eu tirei eu ganhei algumas amizades ali, algumas leitoras se tornaram minhas amigas, então o contato foi mais estreito do que
do que aqueles comentários que o pessoal faz a cada Sim, capítulo, sim. entendeu? Aí eu pude ter mais ou menos leitoras beta a partir disso aí. Mas a partir que, poxa, o livro vai ser publicado, e aí vai ganhar uma dimensão maior, pessoas vão poder, pessoas que você nunca imaginou vão poder ler. E aí, deu aquele medinho, poxa, será que Que vai dar vão certo. me criticar? Será que vão entender? Gente, será que eu vou passar minha mensagem? Pensou assim? Eu, quando publiquei ele, a editora fez o convite, né, pra gente ir pra Bienal lá de São Paulo. E aí eu fiquei com medo, porque eu sou de Recife. Aí eu disse, eu vou fazer o quê em São Paulo? O povo não conhece o livro, eu vou ficar sozinha ali sentada esperando. Ninguém vai comprar esse livro, não sei o quê. Mas aí, como eu tinha publicado no Wattpad e eu tinha tido já um público legal, eu recebi boas visitas lá, foi surpreendente nisso aí. E depois eu publiquei aqui na minha cidade. E aí, mais uma vez, contei com a ajuda da família, dos amigos. E aí, dá um medo, como eu tô dizendo, mas assim, dessa vez eu estava mais confiante, porque era um livro que eu escrevi e eu compraria como leitora. Então eu estava muito mais confiante do que da outra vez. E eu vi que foi dando certo. As pessoas compravam, liam, davam retorno, indicava. E aí quem recebia a indicação queria comprar também. E aí, graças a Deus, funcionou. Não foi por vaidade. Não, foi não. Então, As Aventuras de Vitor Scott foi publicada em 2018, né? Foi. Pela The Books, é isso? Isso. E eu vi num post, que assim, né? Tu sabe que antes de entrevistar a pessoa, a minha missão é stalkear a vida da pessoa. Sabia? Não sabia não. Tô descobrindo agora. Mas eu não tive muito tempo não, Gabi. Eu te contei porque eu não ia ter muito tempo, né? Então, conversei um pouco contigo, mas só dei mesmo uma olhada no teu feed e tal. E eu vi que você postou uma postagem bem recente, a Juliana Spirandil, e você falou que fora de Recife, o lugar que você tem mais leitores é em Santa Catarina. Percebi isso Gente, aí. tão distante. Eu não sei, foi coincidência. Tem a Gil, Wagner, que eu conheci realmente no Instagram, e aí ele saiu indicando para amigos, para família, que também são de lá de Santa Catarina. Teve gente assim do Wattpad também. Então, quando mandaram as fotos, é que eu me dei conta disso, porque eu coloco o nome e o estado e a cidade, né, da pessoa. A cidade e o estado. E aí eu percebi que a maior quantidade é de Santa Catarina, depois de Recife. Muito bom. Ô, Gabi, As Aventuras de Vitor Scott tem versão e-book, tá na Amazon. Tá na Amazon. Foi a Gil que fez a diagramação lá dele. Bonito. Você, depois que escreveu o livro, em algum momento pensou em fazer uma continuação? Ou tipo, poxa, você fechou aquela história, acabou, não vai ter spin-off, não vai ter nada, ou deu uma saudadezinha e Quando eu quis escrevi o contar livro, eu alguma não coisa? pensei eu não pensei em continuação, não, mas os leitores pedem sempre continuação. Os leitores perguntam isso, gente, e o que aconteceu? E depois de Felizes para Sempre? E como é uma leitura rápida, então o pessoal fica com aquele desejo de querer realmente saber mais. E eu tenho que... É um desafio aí. Eu vou ter que pensar como é que eu faço. Eles querem Vitor Scott maior, às vezes querem saber o que foi que aconteceu com o pai de Vitor, como foi o processo. E aí eu tô pensando ainda. Tem tanta história já na minha cabeça para escrever. Mas nunca tinha passado realmente para fazer um segundo livro, não. Porque, na verdade, assim, quando a gente escreve uma história, né, eu até costumo dizer, o escritor, ele é um deus do mundo que ele cria, né? Sim. Então, ele tem o controle de tudo. Ou não, gente. A gente começa a escrever, os personagens criam vida e a gente, às vezes, obrigado. Tem gente que não escreve, não entende isso, acha que é isso. Mas experimenta escrever. Mas eu acho que é uma relação muito de Deus com humanos também. Veja que entra naquela questão do livre-arbítrio e do... Sim! Não é? É igual. Né? Tem muito isso. Então, vou te fazer perguntas para Gabi, escritora agora, tá? Tá. Vamos fazer um Eu Nunca, Eu Já? Meu Deus, bora. Então, você não escreveu só As Aventuras de Vitor Scott, apesar de ser o único livro que você considera
o livro que você escreveu, porque o outro livro você disse que foi por vaidade, e você disse que tem um outro livro que você Só um já minutinho, só um minutinho, que terminou. aqui é ao vivo, só um minutinho. Que tem gente aqui. Não, Oi, sem problemas. obrigada. Pronto, vamos lá. Então, mas você tem outros livros escritos, como você falou, tem um outro livro que você escreveu antes, das Aventuras de Victor Scott, e tem um livro que você está escrevendo agora que você falou que faltou um capítulo. Um capítulo. Tem mais algum além desses? Não, são 3 livros. Então vou te fazer a pergunta para a Gabi, escritora. Eu nunca quis ser um personagem que criei. Não, eu já quis ser personagem que eu criei. Eu nunca apaguei um capítulo inteiro porque achei que estava péssimo. Já. Várias vezes. Eu nunca duvidei de que a história teria um final bom. Já duvidei, claro. Eu nunca pensei em matar um personagem pelas atitudes dele. Já. Não só pensei, como já matei. Eu nunca me arrependi de matar personagem. Não, nunca me arrependi. Sabe que uma vez eu conversei com a autora que ela falou assim, poxa, eu matei, foi assim, foi muito prazeroso a morte daquele personagem. Mas depois eu senti uma vontade de ressuscitá-lo. Eu não mato gratuitamente, né? Eu sempre Gente, isso é sádico. Você matou o personagem, você quer ressuscitar, isso é sádico. Eu não mato gratuitamente os personagens. Eu não tenho esse prazer de matar personagem, não. Então, quando eu tiro, é porque realmente não é pra estar ali. Não tá bom, né, Gabi? Não tava prestando. Ainda sobre escrita. Eu nunca pensei em parar o livro na metade. Já. Eu conheço uma certa amiga minha, da live passada, que ela tem 13 engavetados. Nossa. Eu até falei, poxa, imagina você abre a gaveta dos parados aí, eles falam, e aí, como é que é? Quando é que vai ser? Uma galera lá querendo sair. 3 histórias que eu parei e abandonei mesmo, assim. Não tenho nem pretensão de voltar. Mas por quê? Você acha que é ruim ou tipo... Uma é muito, muito viajada. Eu nem sei como é que eu comecei aquilo ali. Eu não sei que erva eu estava fumando, escrevendo aquilo ali. Uma viagem... Muito viajada. Muito viajada. Outra, eu preciso de muito tempo para escrever. E como tenho essas outras na frente, esses outros livros que para mim, na minha cabeça, já estão completos, eu nem tenho pretensão realmente de voltar. Só se um dia eu tiver zerado de história e talvez eu pegue. E outra eu perdi. Eu criei e perdi durante lá no Word. O Word já me deixou na mão 500 vezes. Aí eu me irritei e resolvi não escrever mais. Então, salva na nuvem sempre, porque eu passei essa raiva. Eu passei uma raiva porque eu escrevi um conto para o que eu estou escrevendo agora, e aí eu precisei formatar meu computador, eu não tinha salvo ele na nuvem. Só que eu tenho um conto, ele tá metade, tá todo na cabeça, só que, poxa, metade escrito. Dá raiva, você não quer voltar, né? O último, eu nunca li algo que eu escrevi e disse, poxa, eu arrasei. Olha, eu nunca li meu livro se não for assim para passar para a editora, para corrigir. Então, sempre foi com aquele olhar de correção, né? Eu tenho uma agonia de ler o que eu já escrevi. Eu tenho agonia de ver uma live que eu acabei de gravar, um vídeo que eu gravei, ouvir a minha voz, assim. Eu não gosto de... Eu vou sempre encontrar muitos defeitos. Tu não não. Eu não leio. Eu tenho que encarar, por exemplo, eu tava pensando nisso esses dias. Meu livro tá aqui e eu tenho que
Tenho que reler, eu quero reler como uma leitora, né? Já está tanto tempo, 2018 que eu publiquei, eu gostaria de olhar. E eu vou olhar, mas eu sempre evito isso. O primeiro lá que eu falei, que eu publiquei por vaidade, meu Deus do céu. Toda vez que a gente se encontra é um choque, assim, porque eu não consigo. Eu não consigo o que é bom e imagino o que é ruim. Complicado isso aí. Eu tenho um problema que a Juliana me advertiu e disse assim, por isso que tu demora, porque eu não consigo continuar escrevendo um capítulo se eu não reler pelo menos os 3 últimos capítulos. Nossa. Mas isso é muito Então, bom, eu não... esse processo é muito bom. Agora realmente demora muito. Então eu fico voltando aí, poxa, por isso demora. Eu falei, então é tanto que eu sei, se você falar, eu li, tô lendo algo que você escreveu, eu tô lendo tal coisa, eu vou te dizer exatamente qual capítulo você tá lendo. Isso é bom para o entendimento. Muitas vezes eu tenho que fazer isso, de reler o último, não os 3 últimos, aí eu não tenho paciência não. Mas ler o último capítulo. Eu já tive de ler bem mais que isso, de ler uns 5 ou 6 para poder pegar assim. Então, Gabi, a gente já falou sobre as aventuras de Victor Scott. A gente vai falar sobre o De Repente Professora que você está escrevendo. E eu sei que esse você está usando leitura beta, né? E de vez em quando você posta nos seus stories aí os surtos. A minha irmã é professora, tá? É da Goga que ensina o pessoal do infantil e eu falando aqui, ela falou, eu sou professora, deve ser não. Eu estou dando voz aos professores nesse livro, viu? Olha, mano, esse aqui eu vou dar pra você. Quando a Gabi publicar, eu vou dar. Olha eu aqui, prometendo na live. Tá escrevendo ainda. Só pelo título, Olha aí, já tá ganhando leitores aqui, Gabi. Então... Eu estou dando voz aos professores. Vou falar tudo que os professores gostariam de ter dito. Muito bom. E aí, como que foi pra ti começar a escrever esse livro? O que foi que te inspirou a escrever o De Repente Professora? Então, como eu te falei, eu estou há 5 anos dando... Assim, passei 5 anos em sala de aula e não gostei. Eu, assim, gostei da aula, mas eu não gostei do sistema. E aí eu disse, não, eu preciso fazer algumas denúncias literárias. E aí muito bom. eu comecei a escrever e vi que realmente tem muita coisa que a gente gostaria de dizer. E quando eu estava escrevendo, eu me encontrei com um amigo meu que também era professor. Me encontrei no shopping e contei pra ele algumas coisas que eu tinha colocado. E eu vi nos olhos dele, assim, aquela coisa de tá me representando, sabe? Isso é preciso ser dito. Tem muita coisa que a gente precisa falar pros pais, pra coordenação, direção, aluno. E a gente não pode. Um professor não pode, mas eu, como escritora, posso dar essa voz. Então, eu me senti meio que a justiceira, assim, nesse livro. E aí, já que você, como falou que tu quis fazer umas denúncias e tal, assim, e era uma coisa que você viveu, precisou de muita pesquisa? Você tem pesquisado muito? Ou, tipo, foi mais a questão de experiência e da vivência mesmo? O que eu pesquiso é mais assim, pronto, a minha protagonista agora fez uma viagem. Então, eu tive que pesquisar sobre aquela cidade, sabe, como é o comportamento do povo. Mas, não, como é uma coisa que eu já vivi de sala de aula, pouca pesquisa. São coisas também que eu ouvi de alguns amigos, e eu saio apurando demais a experiência dos outros para trazer para o meu livro. Porque não tem só... A minha protagonista não sou eu. Ela é um pouco de mim e dos meus colegas e de vários alunos que trazem aquelas informações e eu vou construindo, entendeu? Então, não é um livro que me exigiu muita pesquisa. E a questão de que você, nesse livro, aborda a relação professor-aluno, não é isso? Também. A ideia, a proposta é essa. Ela vai passar, mas aí você vai conhecendo Camila, que é a protagonista. Aí você vai conhecer o mundo de Camila a partir dos 15 anos até a fase adulta, até os 21. Então você vai conhecer a família de Camila, os namorados de Camila. Mas o ponto central é ela como professora, ela no início da carreira. Ô Gabi, você já determinou, assim, um gênero para esse livro? Ou você acha que, tipo, poxa, ele se encaixa em várias coisas? Porque, como você falou, As Aventuras de Victor Scott é um livro infanto-juvenil, mas que eu já vi tantos relatos bonitos de pessoas que passaram dessa fase.
mas que o livro tocou a cada uma delas. Assim como também eu vi que você tem leitores bem pequenos. Eu vi a foto de um leitor de 8 anos. Então, você conseguiu chegar, de certa forma, a um grande número de pessoas de idades diferentes, né? No caso, de repente, professora, você tem esse mesmo intuito de que ele possa alcançar um público tão grande quanto as aventuras de Vitor Scott? Não, acho que não. Acho que o público dele é mais restrito. Primeiro, eu acho que vai ser um público bem feminino, que vai se interessar por essa história. Embora os professores, quem for professor vai se interessar, independentemente de se é homem ou mulher, vai se interessar muito, sabe? E eu acho que vai alcançar, assim, dos adolescentes até os adultos, assim. Não pega criança, não. Não pega pessoas muito jovens, muito novinhas, não. Ainda tô tentando encontrar qual vai ser o... E você pensando assim que esse público é agora, como você disse, um público mais restrito, isso de alguma forma influenciou na tua escrita? Você direcionar para esse público mais restrito, como você falou, questão do público feminino, de ser um público... Não, eu não não fez diferença na tua eu escrita. acho legal. Eu vejo pessoas falando, né, que é interessante a gente e recomenda desenhar os seus leitores para você ter ideia de para quem você está escrevendo. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto só de escrever. Estou escrevendo ali e eu acho que dessa forma, assim, eu vou conseguir alcançar as pessoas que leem o meu trabalho, sabe? Eu não gosto desses jargões que se usa para grupos específicos. Não. Eu quero que qualquer pessoa que pegar goste. Mas que eu tenho certeza que quem vai gostar, quem vai se interessar, no primeiro momento, é um público específico. Vitor Scott foi a mesma coisa. Eu não pensei numa criança para ler. Eu só escrevi. E aí eu pego e eu vejo que crianças gostam, idosos gostam, homens e mulheres gostam. Então é isso. Eu quero seguir essa mesma... que deu certo, né? Acho que o time que está ganhando. Muito bom. Então, isso é uma característica da Gabi Pessoa que reflete na Gabi escritora. Você fazer aquilo com o coração, da maneira que você se sente bem e traz resultado, né? Isso é muito bom. Até vi essa semana você perguntando a respeito de técnicas de escrita e você falou, poxa, eu só escrevo. E eu acho que isso tem muito da tua essência, né? Como pessoa. Até conversava com a Sandra Milani, que tem um livro de um romance medieval. E eu falando para Sandrinha que, como leitora do livro dela e como estou lendo o segundo livro agora, Betando, eu consigo enxergar a essência da Sandra Pessoa num livro de romance, num romance medieval. Entendeu? Então, eu acho que isso é você imprimir a sua personalidade no livro que você está escrevendo, independente de que gênero, para quem você esteja escrevendo. E eu acho que você tem essa autenticidade, né, Gabi? De colocar lá a Gabi Pessoa. Eu tomo muito cuidado com isso, porque eu vejo que existem visões, né? Quando eu perguntei sobre técnicas, é que eu já tinha visto uma autora mais experiente do que eu, falando que se você escreve por intuição, o livro não sai com tanta qualidade. Em relação ao livro. Há controvérsias. Porque eu fico pensando antigamente, quando não existiam essas técnicas, como é que os grandes escritores escreviam, sabe? Não que eu esteja nesse nível, não, mas entenda, é possível eu penso que seja possível você escrever. Agora, eu preciso estudar técnicas para saber se eu já estou aplicando essas técnicas de forma inconsciente. De repente está acontecendo isso, entendeu? De repente esses grandes autores estejam também escrito de forma inconsciente e aplicando métodos e técnicas que estão sendo divulgadas hoje. Não sei, eu preciso estudar sobre isso ainda. Uma coisa de ser escritor contemporâneo, como você falou, você passou um tempo sem ler, né? E hoje você concorda que para escrever, para ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. Sim. E você até me disse que está tentando recuperar esse tempo perdido de que você não lia, você está lendo agora.
A gente, eu, pelo menos na minha infância, eu lia muito, sempre li muitos autores nacionais. Sou muito fã da literatura nacional e defendo a literatura nacional. Todo mundo sabe. Ó, barulho de secador, todo mundo sabe, ó. Mais uma coisa é que a gente era acostumado, a gente era apresentado a autores nacionais que muitas vezes tinham suas obras publicadas postumamente. Então, era impossível você falar com o autor desse. O cara já morreu. E aí, quando a gente está vivendo um momento em que a literatura nacional contemporânea está em grande ascensão, né? Tem autores nacionais maravilhosos, eu conheço vários, e a gente tem a oportunidade de conversar com esses autores, de falar, poxa, mandar um direct, mandar até um WhatsApp dizer, o que tu pensou quando tu colocou isso aqui? Né? A gente tem essa oportunidade de fazer isso. Como é que você se sente sendo uma representante dessa época, sendo uma escritora contemporânea nesse tempo de tecnologia em que você pode ter o contato direto com os teus leitores? Privilegiada, né? Acho que a palavra é essa. Eu estava não, assistindo aquele filme da autora de Frankenstein, aquela Mary Shelley. E aí eu vejo as dificuldades que ela teve para escrever, como mulher, principalmente. E eu fico pensando isso. Tenho certeza que esses autores, que eu adoro os clássicos, eles adorariam tomar um café com a gente, né? Com os leitores dele conversando e tendo essa... Eles não tiveram isso, não tiveram essa... Muitos nem tiveram com quem pudesse ler, quem pudesse apoiar aquilo ali, porque o livro só fez sucesso depois que a pessoa morreu. Então, hoje é muito legal. Eu chego numa sala de aula, que eu já trabalhei o livro de Victor Scott em um curso com crianças, e aí eu entro e aí a nossa escritora é autora e as crianças querem saber como é que faz para ser também, sabe? E eu poder dizer que isso é acessível, que isso é possível, elas pequenas podem ser autoras, é privilégio. Nós estamos numa época realmente boa para isso. A gente sabe que, apesar de que tem todo esse alcance das redes sociais, a gente poder falar sobre escrita, ainda há uma certa resistência das pessoas de quererem ver somente o conteúdo literário, né? As nossas redes estão aí para provar. É a gente tentando se desdobrar para mostrar o que escreve, mas também tendo que explanar a vida. Eu até falava para a Fê, os stories estão aí para comprovar. Se você mostra só a tua escrita, o alcance, né, o engajamento acaba caindo. Porque a gente vive num país que é um país que lê pouquíssimo, né? E você escrevendo agora, né, nesse tempo de tecnologia, no caso, você, como falou, publicou As Aventuras de Victor Scott no Wattpad, foi uma coisa que... Aliás, ele é uma plataforma muito usada hoje, mas é uma plataforma que, de uns anos para cá, os últimos anos, eu diria, que se tornou uma plataforma para literatura hot. A literatura o quê? Literatura hot. Se a gente for ver os livros mais lidos no Wattpad são literatura erótica. Não é? Sim. E aí? Fanfic Você também. saiu do Wattpad, não publica mais no Wattpad, ou publica? Não. Não publica mais. Não publico, não. Por que você saiu do Wattpad? Eu acho uma plataforma... Vocês estão conseguindo me ouvir? Já começou a chover. Dá para ouvir direitinho? Espera só um pouquinho, eu vou ter que sair daqui. Espera que eu já... Pode falar. Ó, a gente vai saindo... Ó, olha aqui, vou mostrar. Vamos aqui para uma outra sala. Pronto. Tô aqui. Sem ninguém, tô na estética. Pronto. Tá conseguindo Pode me ouvir? falar. Sim. Então, eu acho o Wattpad... Ele, primeiro que ele não... Como você mesmo falou, ele não abraça todos os gêneros, né? Eles têm ali os queridinhos. Eu vejo hot, fanfic também faz muito sucesso lá. Sim. Eu vejo como uma plataforma limitada. Eu não sei se eles pararam no tempo por falta de concorrência.
Mulher, eu tava até... Eu acho que falta aí Tô uma escutando, coisa Gabi, pode continuar. e não sei, você também perde muito tempo para divulgar ali. É meio desgastante. Eu achava super desgastante, né? Ficar divulgando, 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 e isso com pouco retorno, porque é muita gente escrevendo. Aí eu vi, achei assim, que eu ganharia mais tempo divulgando no Instagram e fazendo as coisas que eu faço, entendeu? Então, a sua Eu cansei do escolha Wattpad, eu cansei. por não publicar no Wattpad, por ser uma plataforma que não abraça todos os gêneros e, no caso, você achou que divulgar da forma que você tem divulgado nas suas redes seria melhor. Eu acho bem cansativo o processo de divulgação lá, né? Do Facebook. Gabi, nós já estamos Aí acho. Oi? quase terminando e eu tentando encaixar um carregador no celular. Eu também tô de olho aqui no meu. Eu acho que consegui. A gente já está quase terminando, porque aqui o tempo voa. E assim, nosso horário é um horário complicado. O pessoal não gosta muito de mim assistir esse horário, não, mas fica salvo e o pessoal assiste depois. Deixa eu te perguntar uma coisa a respeito da tua escrita. Se eu te perguntar, Gabi, por que você escreve? Por que você escreve? Eu escrevo porque eu quero me comunicar com as pessoas e deixar uma mensagem para elas sobre. Eu sempre repito isso, vou falar sobre o bom, o belo e a verdade. Eu acho que isso aí precisa ser divulgado. O bom, o belo e a verdade. Eu não gosto de literatura pessimista, literatura que desce, sabe? Que puxa você para baixo, né? Que é puxar para baixo. Tá certo. Puxar para baixo. Eu tava pensando se era redundância, mas não é não. Então eu quero realmente uma literatura que é leve. E é isso que eu busco quando eu escrevo. Passar a me comunicar. Isso é por que você escreve. Agora, para que você escreve? Você. Para que você escreve? Eu não sei, é algo. Eu me sinto muito bem escrevendo, entendeu? É uma coisa. Mas eu ainda tenho que pensar sobre isso aí. Eu acho que não. Eu tenho um motivo porque eu escrevo. E eu escrevo por esse motivo. Não é não, Aninha? Eu também pensava assim. Eu fui questionada sobre isso por Dona Fernanda. E aí eu cheguei a uma conclusão que por que eu escrevo e para que escrevo são coisas diferentes. Vai, me ajuda aí. Explica. Não, vai pensar aí. Vai chamar a Fê. Olha, eu escrevo. Minha resposta. Por que eu escrevo? Porque eu tenho uma grande necessidade de ser compreendida, sabe? Sim. Porque escrevendo, eu acho, de alguma forma, alguém me ouve. Para que eu escrevo? Para ser questionada. Porque para que eu escrevo? Para que algum dia alguém leia e fala, poxa, isso? Mas eu nunca pensei nisso, mas isso é para isso que eu escrevo. Para ser questionada. Isso é a minha resposta. A Agora resposta do meu porquê se aplique no pra quê. Pode ser também. Sua resposta do porquê se aplica no pra quê. Ô, Gabi, a gente está quase terminando. A nossa live, né, não foi de casa, estou longe de casa. Vou chegar em casa daqui a pouco. O dia hoje não foi essas coisas, foi bem conturbado. Mas eu não podia deixar de conversar contigo. Já quero te agradecer demais. Pelo convite, viu? Por você ter aceitado vir conversar com a gente. Por você ter aí aberto as portas da sua disposição para nos contar sobre essa sua saga de escritora. E a live fica salva aqui, o pessoal assiste. Tem uma galera que não tem Instagram, que sempre assiste porque eu mando o link no WhatsApp. Pessoas que são do meu grupo de amigos que leem os livros que eu indico. E eu também indico os autores, tá, pessoas? Eu mostro as lives todas. E eu quero te agradecer e dizer que você fique à vontade, só tem 20 segundos.
Quero agradecer pelo convite, tá? Avisar também que quem quiser comprar o livro, entre em contato comigo, tá? Ele vai autografado, tá custando R$ 25 e R$ 5 a taxa de entrega, tá? E é isso, obrigada mesmo. Adorei a nossa conversa. Um beijão pra Pronto, tu, tá? Gabi, é isso. Muito obrigada, gente. Terminou nosso vídeo.